Muito bom dia, terça-feira, estamos aí no nosso quadro Diga Doutor, já um quadro que já está solidificado aqui na cidade de Torres, desde aquela oportunidade no qual fiz parte da Rádio 94.7, onde a gente tinha já entrevistas com médicos, né? E eu trouxe para cá esse nosso projeto e graças a Deus está de vento em polpa e os profissionais que vêm aqui são muito bacanas, super legais, são super humanos, que é uma coisa que a gente que é paciente, quando vai no médico, parece que a gente leva o problema e fica meio com medo de perguntar aquela coisa toda e tal. E a gente tem aí especialistas com o Dr. Max, o Dr. Guerra, que está aqui conosco, o Dr. Gross, o Dr. Felipe e o Dr. Ramos, todos na sua especialidade, mas todos têm uma especialidade que, para mim e para minha esposa, é muito importante, que são humanos. São pessoas como a gente e que só são especialistas numa área que a gente precisa ser atendidos, né? Nós estamos aqui com o Dr. Guerra hoje numa pauta que até minha esposa comemorou. Oba, que bom que nós vamos falar sobre isso, que é ansiedade e depressão. Duas pautas importantíssimas que a gente aí, o Brasil é o país com maior percentual no mundo de ansiedade. A gente tem, infelizmente, aí vários quadros que pessoas têm que se encostar, como a gente diz no INSS, porque estão com crise de ansiedade, com depressão, leva-se ao suicídio, coisas fortes que a gente tem aí, que tem acontecido muito, principalmente no nosso litoral norte, nós temos números que assustam, né? E hoje nós vamos falar sobre essa pauta de terça-feira. Doutor Guerra, muito bom dia, um prazer em recebê-lo novamente. Tudo certinho? Muito bom dia, Victor. Obrigado pelo convite. Tudo certo e pronto para mais um dia de entrevistas. Mais uma pauta super relevante mesmo, né, doutor? Doutor, ansiedade, depressão, por onde o senhor quer começar? Qual a diferença entre um e outro? Um é o início de um processo que depois tu entra em depressão. Explica para a nossa audiência, por gentileza, a ansiedade. Comece por onde o senhor desejar. A base dos sintomas de ansiedade são medos excessivos, preocupações excessivas, aquela sensação que algo vai dar errado. O pensamento começa a ficar muito acelerado. Ele aumenta o nosso pensamento tem um conteúdo, que ele é positivo, negativo. Na ansiedade, o conteúdo dele é de preocupação e, por vezes, interfere na fala. A pessoa fala rápido demais porque o pensamento está rápido demais. Então, o ansioso, ele é preocupado e ele é acelerado. Porém, nem todos os ansiosos são assim. Tem pessoas extremamente ansiosas que você olha para ela e ela parece uma pessoa zen. E aí tu pergunta, eu sempre pergunto para o meu paciente, dá uma nota para tua ansiedade de 0 a 10. 9 em 10. Como assim 9 em 10? Você não é ansiosa. Ela disse, aqui dentro eu sou. Aqui dentro eu sou muito. Então, tem formas da doença se manifestar. A típica é a pessoa que fala rápido, que emenda um assunto no outro, que não escuta quando você está falando com ela, não respira, não te dá espaço. Esse é o ansioso típico. Mas tem um ansioso que ele é muito preocupado com questões financeiras. Preocupação, 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 preocupação. Isso é ansiedade. Medo, 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 medo. Quando essa ansiedade ela transborda, que é a ansiedade generalizada, o paciente pode evoluir para uma crise de pânico, que é aquela sensação que ele vai morrer. Por isso o nome já diz, pânico. Que pode ser com dor no peito, né? Pode ser acaba parando na UPA achando que tu está infartando, com sintomas físicos, ou mesmo a sensação de morte iminente, né? Que eu vou morrer imediatamente. Então, isso é crise de pânico. Então, quando a ansiedade transborda, ela pode ir para uma. O paciente tem risco de fazer crise de pânico.
Perfeito, doutor. Olha essa explicaçãozinha pequena já nesse momento aqui, né, amor? A gente pode se identificar com várias situações e até aproveitando esse gancho, doutor. Essa semana passada, não me lembro quando é que foi, a gente conversava na mesa, eu, minha esposa e os meus 2 filhos, e a gente falava, digo, nem sempre, pode perguntar para minha esposa, eu disse, nem sempre a pessoa que é ansiosa é aquele tipo que nem a mãe. E aí eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa, quando, por exemplo, o meu filho uma vez se engasgou, cara, eu queria me jogar da janela, eu enlouqueci, mas eu sou o cara mais calmo, doutor. E a minha esposa é completamente espoleta, muito rápido, muito rápido. Ela pegou a criança com calma, virou para ela se desengasgar, aquela coisa toda. E eu enlouquecido. E eu sou o cara que pareço ser mais calmo. Não, eu tive uma crise que eu não conseguia resolver aquele problema. E ela, que a tendência que ela é mais ansiosa, né, doutor? Ela pegou o bebê, tá bom, amor. Tá. Claro que daqui a pouco ela pode depois ter chorado, enlouquecido, alguma coisa nessa linha, mas quando a gente olha assim, quem é mais ansioso? É a baixinha ou é o Vitinho? É o Vitinho, é a baixinha, porque a baixinha fala rápido, não sei o que. Não. Então, o que o senhor falou é que depende da situação. Eu posso ser ansioso, né, doutor? Não é só assim, o teu quadro de ansiedade é esse, pronto. Depende muito da situação. Depende. Tem situações que a pessoa chega no ambiente de trabalho e lá dentro ela fica ansiosa. E isso é um problemão. Imagina um professor concursado chegar na porta da escola e fazer crise de ansiedade. Vai para casa e fica normal. Então, sai do ambiente. Ou sofreu um trauma lá dentro que faz com que ela acabe tendo algumas lembranças, alguns gatilhos para ansiedade. Então, eu sempre gosto de trabalhar com os meus pacientes nos gatilhos. Teu problema é financeiro? Teu medo é financeiro? Senta aqui. Vamos organizar aqui. Entrada e saída. Já cansei de fazer isso. Cansei de fazer planilha financeira para paciente. Por quê? Não adianta eu medicar ele e a gente não tirar o gatilho. Então, a consulta, você atender um paciente com ansiedade, não é simplesmente pegar, diagnosticar que ele é ansioso e dar uma medicação. Isso é fácil. Você tem que entregar mais. Você tem que ir na raiz do problema. Às vezes o paciente não consegue identificar a raiz, sabe? Então, nesse caso, a gente tem que medicar e aos poucos, eu digo que descendo, né? Porque a nossa mente aos poucos a gente vai descendo, respeitando os limites emocionais da pessoa, tu entendeu? Tu não pode chegar pro paciente e falar que tu é ansioso porque tu teve uma péssima mãe. Tu vai causar um trauma nele. Já tem. Já carrega essa situação, né, doutor? Às vezes eu me dou conta, mas eu não posso falar isso. Eu tenho que descer com ele aos pouquinhos, isso leva tempo. E dentro do tempo dele, ele enxergar o que aconteceu, os gatilhos que foi, e aí contornar. Aí ele se cura da ansiedade. Agora tem uma outra situação, que é a genética. Se é genética, não tem o que fazer. Interessantíssima essa parte que o doutor está falando de genético, né? Eu desconhecia, né, amor? A gente de falar essa parte assim, uma coisa talvez a depressão, outra pauta que nós vamos falar, né, geneticamente falando, mas a ansiedade ser genética em alguns casos. E outra coisa que me chama a atenção, doutor, pelo seu atendimento, pelo seu trabalho já há 10 anos já formado aí na área da psiquiatria toda.
Existe assim, Vitor, olha só, de 10, 8 ansiedade é financeiro, 7 é financeiro, 5 é por isso, 4 é por aquilo. Tem um histórico do senhor, não sei se o senhor quiser falar sobre do estado do Rio Grande do Sul, do país, enfim, mas como é que é essa ansiedade? Ela é muito. Porque eu já abro o jogo, já digo aqui, lá em casa todo mundo sabe. O que me afeta na minha vida é o financeiro. Se o senhor for fazer uma consulta, eu que for consultar com o senhor, o gatilho é do meu passado. É do meu histórico de mãe e de pai. De irmãos que passaram necessidades, nunca passamos fome, graças a Deus. Mas a grana sempre foi um envolvimento muito forte para nós. A falta de ter. Então, esse gatilho eu posso ter trazido, obviamente, que me faça essa minha crise de ansiedade. Falta uma grana aqui, falta uma grana ali. Como é que é no seu consultório esse pessoal que vai lhe consultar, doutor? São variáveis. Por vezes é uma crise conjugal, o medo de perder a pessoa, e esse medo se torna algo demasiadamente grande. Tem, logicamente, o medo financeiro, os empresários com medo de ser processado, ou com medo de não quebrar, ou medo porque está com dívidas. Todos esses fatores, eles são ansiogênicos. Sabe que o Brasil é o país com maior número de taxa de ansiedade do planeta? Nós temos 42 milhões de ansiosos. Então, a gente não pode banalizar a ansiedade. Mas quando que a gente tem que tratar? Quando você tem prejuízo. Eu sempre uso essa palavra. Quando você está aqui, Victor, dando a tua entrevista e a tua cabeça está lá no banco, tu está tendo prejuízo. Isso não pode acontecer. Tu tem que estar aqui. Eu, agora, tenho que estar aqui. Se eu estiver pensando numa conta que eu tenho para pagar, não. Ou eu corrijo a minha conta, ou eu me corrijo. Então a gente tem que sempre chegar no foco. E a prima irmã dela é a depressão, né? Depressão. Depressão que é uma coisa muito forte também. E a gente tem casos que a gente vê do nosso lado, que tu observa, mas como a pessoa estava feliz, estava rindo dentro de casa, nunca vi nada de diferente nela. Ela tá com depressão. Ah, bota para trabalhar. Ah, porque sabe umas coisas tão simples que falam, né? Como se fosse fácil isso aí. E realmente, doutor, a depressão, eu não consigo identificar. Eu até posso dizer assim de experiência. Eu estava no meu trabalho há um tempo atrás e durante uns 8 meses, daqui a pouco eu perdi 6, 7 quilos, assim, de uma hora para outra, fui perdendo, fui perdendo. E nós tínhamos esse quadro Diga Doutor, e a doutora que a gente fazia lá olhou para mim e disse: Tu tá emagrecendo. Eu disse: não sei. Vai ver isso aí, cara. Vai ver isso aí, guri, não sei o que, papapá, biriri, bororó. Eu digo: ok, vou ver o que tá acontecendo, alguma coisa nisso. E perdia peso, mas tinha apetite. Eu não sentia. Aí depois, com o tempo que passou, quando eu consegui resolver esse problema daqui a pouco da minha cabeça, e eu resolvi saindo da onde eu estava, sendo mais feliz com a minha família, eu acho que eu estava num quadro depressivo. E não sabia, não procurei, não foi questão assim, doutor, eu não vou procurar ajuda. Eu não sabia que aquilo era uma depressão. Tanto é que eu não tive nenhum problema físico, de saúde. Eu simplesmente comecei a perder peso, perder peso, perder peso, ficar mais magro que assim. Só que o médico observou isso em mim. Vai ver o que tu tem, hein? Tu tá perdendo muito peso. Eu disse: tu sabe que realmente eu tava com 86, estou com 78 em 6, 8 meses. Aí fiz uma bateria de exames até, mas aí depois a gente chegou à conclusão. Era um processo de alguma depressão, doutor. A depressão ela é sorrateira. Ela é traiçoeira. A depressão ela tem que ser vista com muita, a gente tem que temer a depressão.
Você tem que ter medo de depressão. Assim tu não deprime. Eu vou dar um exemplo de sintomas para que fique mais claro sobre o que é. A gente tem, vamos pensar, coluna A, coluna B. Coluna A, tristeza. Tristeza não é depressão. Tristeza é só tristeza. Coluna A, tristeza. Ou perda de prazer. Que é quando você assiste aquele futebol, o jogo do Grêmio ou do Inter, tu não tem mais prazer naquilo ali. Você vai num restaurante, não tem prazer. Você troca de carro, não tem prazer. Não tem prazer. Então, tristeza ou perda de prazer. E do outro lado, a gente tem cansaço, uma palavra chamada anedonia, que é você ter dificuldade de executar uma tarefa. Por exemplo, eu estou sentado na poltrona, eu vou ter que fazer um esforço para levantar. Eu vou ter que tomar banho. Vou ter que escovar os dentes. É a perda da vontade de fazer as coisas. Pode ter alteração de apetite para mais ou para menos. Pode ter alteração de peso para mais ou para menos. Pode ter, geralmente tem alteração de função sexual e 90% das vezes é queda da libido. Angústia. Então a gente pega a coluna A, tristeza, mais alguns itens da B, faz um pacotinho e intitula como depressão. O paciente chega no consultório com esse pacotinho. E eu identifico esse pacotinho. Eu acho esse pacotinho. Eu acho que ele tem. Irritabilidade pode ter também. Dor pode ter também. Identifico o pacotinho dele. E aí eu miro nos sintomas. Aí depois que eu executo o diagnóstico dele, eu pego cada sintoma e, como um sniper, eu começo a atirar. Sem dúvida nenhuma, doutor. Realmente, a gente tem que, como é que se diz, né? Tem que pegar pela raiz, né, doutor? Tem que fazer a coisa certa. Não adianta jogar tudo no mesmo balaio e dizer que depressão é tudo isso. Não, não. O Vitor pode estar triste. O Vitor pode estar, e até usando aquele termo que eu gosto de usar, eu não tenho mais tesão para trabalhar aqui em alguma coisa nessa linha, aquilo, e tu tá forçando um ambiente que não tá sendo tóxico para ti, né? Então tu tem que sair, tu tem que vai desaparecer, como a gente diz, né? E me diga uma coisa, doutor, que me chama muita atenção sobre a depressão e a ansiedade. A que ponto chega, uma pergunta bem de leigo mesmo, doutor, a que ponto chega já a medicação, ou como é que é o seu sistema de trabalho neste sentido, da medicação? Porque eu já ouvi muita gente, eu vou lá e tomo meu Rivotril ou qualquer outro remédio que o meu médico me dá e pronto, eu quero que aumente a dosagem. Como é que é a sua consulta nesse sentido para chegar até a medicação, doutor? Eu desenvolvi um sistema em que o paciente, quando liga e agenda a consulta, a gente dispara um formulário para ele. Eu já tenho 2.000 respostas nesse formulário. Ele mais que se consolidou, ele faz parte da consulta. Então, o paciente, antes da consulta, faz o questionário. Eu estudo, tem umas 60 perguntas. Eu faço um estudo, uma varredura do paciente e já mais ou menos consigo ter uma linha do que está acontecendo com ele. Deixo tudo pronto, um pré-atendimento, deixo todo ele elaborado, estruturado, recebo o paciente no consultório, em cada sintoma pontuado eu vejo quais são os gatilhos que ele vem tendo, que ele vem apresentando, onde são os focos.
Se tem coisas extras, por exemplo, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, enfim, uma mudança de renda, se surgiu alguma dívida, fatores externos, e a partir disso, que eu tenho todo um compilado de informações, eu vou para a parte diagnóstica. Tá, às vezes tu bate o diagnóstico do paciente. Em outras ocasiões, nós necessitamos solicitar testagem neuropsicológica para confirmar o teu diagnóstico. Eu estou em dúvida se tu tem depressão ou se tu é bipolar. Pá, eu estou com essa dúvida. Eu solicito uma testagem. Vem o resultado da testagem. Pá, é bipolar. Eu já sei que eu tenho que te tratar por bipolaridade. Então, a gente faz testagem diagnóstica. Depois que tu tem o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. E o tratamento pode ser não farmacológico, com a psicóloga, por exemplo, e ou farmacológico. E dentro do farmacológico, tem duas situações. Uma é para a tua medicação aguda, tu está transbordando de ansiedade, eu tenho que, como extintor de incêndio, apagar, amenizar esse processo, sanar esse processo. E a outra, eu tenho que entrar com uma medicação que impeça que você faça novas crises de ansiedade. E se você tiver algum sintoma adicional, como insônia, por exemplo, eu tenho que entrar com o indutor do sono. Então a gente joga num time. Eu digo que a gente monta a escalação num time, é que nem montar ataque. Às vezes tu tem o Luizito Soares lá na frente, que é a tua medicação principal, e tu tem dois pontas por ali. Às vezes tem que ter um meia mais atrás. Ah, mas é muita medicação. Cada um tem sua função. Então, mas o tratamento, ele basicamente ele é individualizado, né? Que ele não atrapalhe, né, doutor? Como o senhor falou, né? Porque existe algumas medicações que tu já toma outro tipo de remédio, aí pode vir aquele ali atrapalhar, né? Isso aí a gente até já ouviu falar. Doutor, a gente tem, eu tô dando uma olhadinha aqui, nós temos níveis de ansiedade? Tem níveis que é o leve, o moderado, o grave, e eu digo que tem o muito grave, sabe? Quando o paciente chega no consultório, geralmente é do moderado para o grave. O muito grave, ele liga para todos os psiquiatras da região para pedir consulta naquele dia. Ele está sofrendo muito, muito. Então ele faz qualquer coisa para receber o atendimento. Só que o muito grave um dia foi moderado. Então a gente tem que o ideal da ansiedade é a gente tratar o paciente em estágio leve a moderado. Aí você trata mais fácil. Mas a gente se acostumou a trabalhar ansiosos. Né? Então, muito frequente eu receber paciente com sintoma de ansiedade e sintoma depressivo associado. Aí vem quando a situação pode ser um misto, pode ser uma situação dupla. Dupla, né, doutor? E voltando à pauta da ansiedade, da depressão que o doutor está falando aqui para nós também, sobre depressão e ansiedade. Doutor, a depressão, ela é uma doença, como é que se diz assim? É uma doença, ou seja, eu tenho depressão, eu posso estar hoje com 55 anos e tive minha primeira depressão com 30, posso ter com 40, é como se eu tivesse um problema cardíaco, como se eu tivesse um problema de asma, ou seja, é uma doença realmente ou a depressão foi curada? Tem cura? O que é a depressão nesse sentido, assim, doutor? Depende da situação. A avó teve depressão, mãe teve depressão.
pai tem depressão. Se tu tem depressão, nós estamos falando em genética. Aí, aí a briga é maior. Aí a gente tem que falar em tratamento talvez pro resto da vida. Porque não tem como a gente lutar contra a questão genética. Tem como. Tem como a gente aliviar os sintomas. Mas ela vai permanecer. Então a gente sabe que ela vai. O que a gente pode fazer daqui a pouco é tirar a medicação, ver como é que você fica, deixar correr um tempo. Mas eu, particularmente, evito correr esse risco, sabe? Porque a depressão é sorrateira, como eu disse. Então, a gente não enxerga ela. A gente acha que está cansado porque está cansado, às vezes não. E a depressão pode ser situacional. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. A gente fez um bolão aqui e ganhamos na Mega Sena. Perdemos o bilhete. Poxa, depressão, né? Teve motivo. Vai entrar na baita depressão, vai ficar uns 3 anos deprimido. Então vai chegar no meu consultório e eu vou ter que dar antidepressivo por né, vai ter que ir no consultório e vai me procurar porque tá, tá deprimido por um evento estressor. É tipo sazonal, assim, né, doutor? É uma coisa assim, momentâneo. E até o exemplo que eu dei, eu acho que eu tive naquele momento ali algum processo depressivo, onde eu perdi peso, mas de qualquer maneira eu continuei trabalhando, etc, etc, etc. Mas na minha vida familiar e pessoal, com meus filhos e minha esposa, não tinha nenhum problema, a gente não afetava nada. Eu sentia que era profissional. Então existe esse momento pontual, então, de uma depressão. Isso acontece mais seguido até, doutor, do que propriamente genético? Eu acho que até deve ser, né, doutor? Leigamente falando. Elas costumam se misturar. Elas costumam se misturar. Agora, tu usaste uma palavra, Victor, bem interessante, sazonalidade. Inverno. Simplesmente explode o número de quadros de depressão. O frio faz esses casos explodirem. E no verão é a ansiedade. É assim um parâmetro que eu tenho assim é bem, tanto que eu tenho pacientes de muitos anos que eles vêm 2 vezes ao ano no consultório e a depressão deles é sazonal. É de inverno. E tem estudos, geralmente em países mais frios, com maiores taxas de depressão e suicídio também. Então você pega a Suécia, por exemplo, país mega desenvolvido com alta taxa de depressão e suicídio. Mas eles têm grana, eles têm tudo. Mas você ter dinheiro não significa que tu não tenha depressão. E eu digo mais, muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais responsabilidade ela tem por baixo disso. Mais pressão ela sofre. E, consequentemente, mais vulnerável à doença mental ela fica. Então, esse conceito de pessoas ricas, olha, ele tem dinheiro, não tem por que estar deprimido, não funciona. A realidade é outra. Olha que desagradecido, mora num condomínio fechado, numa mansão e tem depressão. Tem tudo. Esse conceito, a gente tem que eliminar esse conceito da sociedade. Eu digo que é nivelar a depressão como hipertensão. Hipertensão a gente tem. Claro que tem fatores que desenvolvem a hipertensão, né? Mas de uma forma geral, a gente entender que depressão é uma doença como outra qualquer, só que não pode ser negligenciada e nem subestimada.
Aproveitando a oportunidade aqui, doutor, fala para nossa audiência assim que está nos assistindo, quais são os sinais que a gente tem que ter? Qual é aquele insight ali que, ó, opa, tô começando, epa, isso não é a tristeza de triste, isso é uma tristeza diferenciada, isso eu nunca reagi assim. Não existe idade para isso. Depressão pode acontecer tudo. Depressão tem depressão pós-parto, tem não sei o quê, tem depressão. E hoje em dia as redes sociais vieram para ajudar um monte, mas o que prejudicam também, daqui a pouco um simples comentário pode fazer uma pessoa, como a gente até teve um caso de uma moça ali de Minas Gerais que tirou a vida porque disseram que ela estava com o Whindersson, ela nunca teve, quer dizer, as páginas de fofoca, enfim. Quais são os sinais que o doutor tem que dizer para a nossa audiência? Ó, prestem atenção, procurem um especialista. Tem uma frase bíblica: vigiai teus pensamentos. Essa vigilância ela tem que ser constante. A gente tem que vigiar também o que sente. O que que o nosso coração diz? O que que a nossa cabeça está falando? O que que está acontecendo? O que que a gente está sentindo? Mudanças de humor. Por que que eu estou mais irritado? Geralmente o homem, quando deprime, fica mais irritado. E a mulher fica mais chorosa. Mas pode acontecer o contrário. Mas de praxe, o homem fica. Porque os homens, a gente não tem a capacidade, entre aspas, de chorar. Foi um negócio que foi reprimido na gente. Então a gente fica irritado. E a mulher já costuma ficar mais chorosa. Então, assim, cuida do teu humor, daquele. Que isso? Aquele resmungar, Brigar por aquele qualquer coisa, né, doutor? estresse no trânsito, acelerar demais. Podem ser. Descontar em alguém, como se diz, né, Ou amor? no futebol, igual aconteceu esses tempos, tinha um amigo nosso que queria sair, brigar, sair no soco com o outro. Depois do jogo eu chamei ele e disse assim: Tchê, o que que tá acontecendo na tua vida, pessoal? Como é que tu sabe? Tô desconfiado. Esse cara, porque alguma coisa tá acontecendo muito séria aí. Se tu quiser conversar, eu tô à tua disposição, enfim. Daqui a pouco ele não me procurou, mas eu dei um toque para ele. Isso não é o caminho. Então são sinais externos. E na hora que deu essa briga aí, que essa confusão no futebol, um outro colega ia brigar com ele e eu segurei ele e disse: calma que ele tá com problema na casa dele. Ele, calma que ele tá com problema na casa dele. E aí ele segurou. Segurou. Isso pode gerar um problemão. Lógico. Inclusive, ele foi expulso do grupo de futebol, que não pode acontecer, é regra, não pode acontecer. Ou seja, ele sofreu um prejuízo Por um por estar problema. deprimido, por não tratar. Então, assim, e outra coisa que eu acho que é um ponto importante é quando a gente perde a funcionalidade. É perda de rendimento. É você conseguia antes trabalhar 10 horas num dia, hoje tu trabalha 7 arrastado. Tipo, sente que não rende, né, doutor? Bah, não tô rendendo o que eu sempre rendi, né? Olha, isso te gera prejuízo financeiro. Se tu tá trabalhando menos, se tu tá rendendo menos, se tu tá com prejuízo de funcionalidade, tu tá ganhando menos dinheiro. Aí a pessoa fala, mas a consulta com o psiquiatra é caro. Sim, ela custa, lógico. Mas quanto que tu tá deixando de ganhar por não ir? O quanto tu tá queimando do teu casamento, do teu relacionamento, das tuas amizades, por não querer ir. Então, a palavra é simples. Se tu tá sentindo alguma coisa de errado, vamos começar o tratamento imediatamente. Não deixa para depois. Não espera a casa cair para procurar ajuda. O paciente grave, o paciente suicida, um dia ele foi moderado. Eu nunca vou me matar, não diga isso.
O paciente que se matou, ele já foi moderado. Então, isso é estatística. Ah, quer dizer, mas eu não vou me matar mesmo. Ah, mas tu vai ficar vivendo mal até quando? Com uma qualidade de vida? Porque a gente tem como qualidade de vida a, a ideia que é entrar dentro de um avião e ir para o Nordeste, né? Cara, qualidade de vida é se lavar uma louça com prazer. É você fazer um churrasquinho com prazer. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida está nas coisas simples da vida. Então, você pode estar dentro de um resort em Fortaleza e não estar feliz. E tá mais feliz cortando a grama aqui do que lá. Então não coloca como felicidade os locais que tu frequenta. Coloca como realidade de emoção o que tu sente, independente de onde tu esteja. Perfeito, então. Estamos chegando aqui ao final da nossa pauta de hoje, que é depressão e ansiedade, com o Dr. Guerra. Muito bem explicado toda essa situação. Me identifiquei muito no lance do prazer, e aí a baixinha está aqui com testemunha, que é o lance que lá em casa, doutor, janta quem faz sou eu. Eu adoro cozinhar, e por isso que eu digo assim, mas por que tu adora cozinhar? E não é só lá em casa, assim, lá só em casa. Quando a gente recebe todos os familiares, um monte de gente lá em casa, é eu que faço comida para todo mundo, eu faço comida, eu adoro inventar, estou sempre fazendo. Mas é o prazer, não é a obrigação, sabe? Eu adoro fazer comida. E é isso que eu sinto prazer em fazer. De realizar, assim. É ter prazer em fazer uma comida para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, para os meus familiares. Então é super importante nesse depoimento que o doutor falou. Não adianta pensar, ele foi para Caribe. Tá aí, cara, mas tua cabeça tá com os problemas que tu tá tendo, não sei o quê, e tu tá lá em Caribe e os problemas foram juntos, né? Agora tu tem que ter prazer em estar ali. Doutor Guerra, por gentileza, passa para a nossa audiência aqui o seu telefone, o seu contato, para quem é aqui de Torres também, mas sabe que o doutor Guerra atende Capão, Tramandaí, Osório, isso fisicamente, mas o online do doutor bomba e muito. Por favor, doutor. Os atendimentos em Torres são nas terças-feiras à tarde. O WhatsApp para agendamento é o 51 999 777 898. Você fala com a Suelen e eu vou ter o maior prazer e orgulho em atender você no meu consultório. Te espero lá. @Dr. Guerra, psiquiatra, né? @Dr. Guerra Psiquiatra. @Dr. Guerra Psiquiatra. Vale a pena, o cara aqui é mais de 10 mil, hein? Já vi que tem mais de 12 mil seguidores lá. Ele é muito bem conceituado dentro dessa área. E, gente, a gente está no nosso litoral norte aqui, né? Tudo é pertinho. Dr. Guerra aqui em Capão, Osório, Torres, Tramandaí. O online também tem funcionado muito forte. Qualquer dúvida aí, passa um WhatsApp para falar com a Suelen, e também no próprio Instagram do Dr. Guerra. Muito obrigado a todos. Amanhã nós temos então o Dr. Gross, né? Na quinta-feira o Dr. Felipe e na sexta-feira o Dr. Ramos no nosso quadro Diga Doutor. Quem quiser assistir essa entrevista é só entrar no Facebook ou no YouTube do Portal Guarita e nos seguirmos lá seguirmos a @Portal Guarita. Estou batendo cabeça aqui. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima terça-feira.